Seja muito bem-vindo ao Domine Seu Conteúdo, uma série de conversas com quem constrói autoridade na prática, influencia com consciência e transforma o digital em um canal de crescimento real. Essa é uma temporada especial, feita para te mostrar como comunicar com intenção, se posicionar com verdade e dominar o jogo da presença estratégica. E tudo isso com convidados que vivem isso na pele. Junto conosco nesse projeto estão grandes empresas como a Reino Capital, uma gestora de patrimônio que cuida do seu capital com estratégia, liberdade e segurança. Também a JV Contabilidade, com mais de 65 anos de atuação em Recife, levando soluções contábeis e estratégicas para empresas que querem crescer com estrutura. A Lore Company, uma plataforma de marketing, educação e network, criada para impulsionar negócios e posicionar pessoas com inteligência e propósito no digital. E claro, a Ambev, com produtos incríveis que fazem parte dos nossos eventos e do nosso dia a dia. Hoje a gente recebe uma mulher que representa força, estratégia e visão de mercado. Tatiana Brito, empresária, mentora, visagista emocional e mãe de 3, que constrói marcas e transforma percepções. Tati, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite. Hoje eu disse lá, não aguento mais dizer não aguento. Porque sempre que você me convida é final de ano e pra gente que tem salão de beleza, final de ano é bem complicado. Muito obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada de estar aqui na sua frente, tá? Obrigada de verdade. O prazer é todo meu, Tati. Vamos lá. Como você definiria a sua identidade profissional hoje, depois de tantos papéis, né? Que a gente conhece a Tati empresária, a Tati empreendedora, a Tati sócia, a Tati mãe, esposa. Durante muito tempo, essa Tatiana, ela vinha sendo construída, né? Eu costumo dizer que nada é do dia para a noite. Eu já estou no mercado há 20 anos. E hoje, Guto, eu costumo dizer que é uma Tatiana com identidade. Antes eu corria atrás de ser parecida com alguém, né? Eu sempre modelava alguém. E hoje eu me entendo, hoje eu me conheço, hoje eu sei a empresária que sou. Então, hoje é uma empresária que tem identidade própria. Sabe? É muito forte para mim. Hoje eu falei sobre isso nos meus stories. É muito bom a gente se conhecer, saber da nossa capacidade, né? Saber a graça que carregamos de Deus. E isso chama-se identidade. Então, é uma Tatiana com identidade firmada. Uau! E nessa era que a gente vive, né, Tati, assim, de tanta exposição na internet, tantas inspirações que a gente tem acesso, e acaba que quando a pessoa não tem a identidade, a sua identidade, não sabe quem ela é muito perigoso esse meio campo de tantas inspirações, né? Porque você acaba se refletindo. Como você falou, que antes você queria ser parecida com alguém, quando você não se reconhecia quem você era e principalmente quem você é em Deus, né? E é muito importante saber que você é essa referência para outras pessoas hoje, saber que elas podem ser quem elas são e ter a relevância, ter o alcance e cumprir o seu propósito, sendo de fato quem Deus chamou elas para ser, né? O que significa para você se posicionar com verdade no mercado da beleza? É você ser de verdade, né? Fala-se muito, né? Construa um personagem. Eu nunca consegui construir essa personagem. Porque se você constrói um personagem, você vai estar sempre buscando ser alguém que você não é. E quando você tem identidade, você é algo de verdade. Então é algo genuíno. Então você não vai precisar buscar algo, nem ser parecida com alguém. É o que a gente estava falando antes, né? Você vai ser livre para quem você é de verdade. Então, eu sempre falo isso. Antes de você, um dia me fizeram uma pergunta, Tati, para a gente virar uma mulher de sucesso, o que é que precisa? Se conheça. Se conheça, porque senão qualquer coisa vai te tirar, né, do foco. Dia desses, eu acompanho uma moça e ela fala muito bem sobre empreendedorismo, mas eu percebo que ela não tem identidade. Então, daqui a pouco ela está falando sobre corpo, daqui a pouco ela está falando sobre celulite, daqui a pouco, quando o maior foco dela é sobre ser empresária. Então, se a gente, de fato, não tem essa identidade de quem nós somos, qualquer lugar a gente vai se dissipar, a gente vai sair do foco, a gente vai sair do propósito. Quando a gente fala de conteúdo na internet, a gente está falando de hype, né? De coisas que estão em alta, daquilo que tá bombando na internet. E quando a gente tem esse perfil, que a gente só está lá
para viralizar, a gente só está lá para ser conhecido, ser visto e não ser de fato quem a gente é, a gente acaba só indo por essas ondas, né? Então a gente realmente vê muito isso e o teu mercado, ele não é um mercado que é normal a gente ver pessoas dentro do seu segmento, né, de beleza com uma marca tão forte, né? Isso. Você é a sua marca e você deixa isso muito definido no seu conteúdo, na forma como você gera o seu dia a dia. E quando você falou sobre a busca por esse personagem que um dia você ouviu, é exatamente assim, porque essa construção de um personagem não é sobre você criar aquilo que você não é, você buscar ser aquilo que você não é. É você se encontrar naquilo que você é e você aperfeiçoar aquilo ali. Como é que eu posso trazer à evidência o Guto que eu sou no meu dia a dia? Como é que eu posso tornar isso profissionalmente e poder ter as conexões que eu tenho? E é exatamente a falta dessa percepção que as pessoas vão por essa busca de, eu quero ser parceria com a influenciadora tal, eu quero ser parecida com fulano, ela gera um conteúdo incrível, eu quero parecer com ela, só que o seu contexto de vida, a sua realidade, o seu trabalho, o seu propósito é totalmente diferente. E nessa busca por ser parecido com fulano, você acaba se perdendo, né? Eu dou mentoria a um salão. Dia desses eu fui lá e eu percebo que ela me segue, ela quer me modelar, e isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque quando a gente tem um ponto de onde a gente quer chegar, a gente começa a caminhar para esse ponto. E eu conversando com ela, dei algumas dicas, mas eu percebo que num determinado ponto do caminho, você precisa se conhecer. Senão você se desvia, tá? Tati, o que é que você quer dizer com isso? Eu tenho minhas inspirações, eu tenho mulheres que eu me inspiro. A minha pastora, a gente estava aqui agora há pouco falando dela. Para mim, assim, é a minha maior inspiração. Mas veja, ela tem o jeito dela, ela tem a forma dela e eu tenho a minha. Então, Guto, eu recebo vídeos que estão viralizados no Instagram, onde a cabeleira está dançando, onde a cabeleira está fazendo brincadeira. Não faz parte de quem eu sou, né? Eu carrego uma seriedade no meu trabalho, nas minhas empresas. Então, vai ser estranho você me ver dançando. Sim. Com dancinhas de TikTok, enfim. Então, hoje eu sei quem eu sou e eu sei a quem os meus vídeos vão chegar e quem eu quero alcançar. Ou seja, a cabeleira que busca crescer, a cabeleira que tem uma seriedade nela, vai ser essa cabeleira que vai se identificar comigo. Mas, não, porque a cabeleira B dança, brinca, ela também vai ter um nicho que vai se identificar com ela. E tá tudo bem. Então, por isso que eu digo, você precisa saber, vai ter um momento em que você vai acompanhar a Tatiana Brito, mas a sua personalidade, vai chegar um momento ali que vai bater na sua personalidade e para onde eu vou. Então, por isso que você precisa se conhecer. Sim, eu até costumo falar em algumas oportunidades, conteúdo sem estratégia, ele é barulho digital. E quando a gente não se conhece, a gente vai literalmente por hype da internet, a gente pode se pegar nisso. Algumas consultorias que eu presto para algumas pessoas, aí quando a gente chega lá, o primeiro contato é, Guto, eu não gosto de câmera, eu não me vejo fazendo essas dancinhas na internet. Tá, mas quem disse que você precisa fazer dancinha na internet para você ser relevante? Você não precisa estar fazendo dancinha. Se o seu público, a comunicação com ele funciona, a dancinha, se isso faz parte da sua identidade, faz parte do seu negócio, vamos entender ali um planejamento que você vai ter os hypes de dancinha, os virais da internet e você acompanhar aquilo ali. Mas o seu público, como é que ele interpreta essa comunicação? Você atrai ele com esse tipo de conteúdo ou você afasta? Isso. Então, a segunda pergunta que eu ia até te fazer era sobre como manter consistência na comunicação sem perder a essência da marca. E tu acabou até respondendo, né? É você sabendo quem você é, você não vai se perder. E essa consistência vai ser natural. Você vai ter uma estrutura ali de como você vai gerir essa produção, como você vai gerir o seu marketing, né? De como você vai divulgar essa sua marca para que você também tenha as vendas que você precisa, mas tudo isso guiado por quem você é. Você não vai estar forçando nada ou procurando algo que não existe em você para que você mostre e com isso tenha o resultado esperado, né? Tati, algum erro de comunicação que já virou aprendizado valioso? Alguma experiência? Vários. Por eu não me conhecer, eu ia na moda, né? Então, muitas vezes eu fazia um papel de blogueira, quando que, na verdade, eu era uma empresária, entende? Então, isso aqui, o papel da blogueira, que eu sei fazer, porque eu convivi com elas. Então, o meio que você vive é muito importante. Então, eu comecei a tirar o meu negócio do negócio para virar blogueira. Isso há 7 anos atrás.
Então, quando eu realmente entendi o meu propósito, aonde eu queria ir, aonde eu queria chegar, o que eu aprendi aqui, o que eu errei querendo ser elas, eu acoplei aqui com a minha verdade. Entende? Entendi. A gente, essa questão da blogueira, né? Se torna referência, Muito. né? Então, mas o objetivo da blogueira, o papel dela ali é totalmente diferente do que a gente precisa ser, né? Quando você tem uma visão como empreendedora, você não está ali para influenciar as pessoas a um estilo de vida. Não, você está ali para influenciar as pessoas no seu negócio. E se a persona do seu negócio ela é você, você não precisa estar ali mostrando literalmente a sua rotina do que você faz quando você acorda, o shot que você toma, a academia que você frequenta. Você vai até mostrar o estilo de vida que você tem, que você leva, né? Que tem até uma frase que é bem comum, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. E você vai mostrar aquele estilo de vida. Para que eu tenha esse resultado, como é que eu administro a Tati mãe, a Tati dona de casa, a Tati empresária, a Tati cabeleireira? Como é que eu administro? Existe uma produção ali dos bastidores, né? E acaba que essa influência aí, ela vai trazer a percepção das pessoas de entenderem como chega aquela Tati do palco, né? A Tati que está ali na frente das câmeras, que com certeza ali é 10% da Tati por trás delas. Sempre que eu chego, vou dar algum treinamento, as pessoas chegam para mim, meu Deus, eu conheço você, eu sou sua amiga. Por quê? Eu mostro um pouco do meu cotidiano, um pouco de quem eu sou de verdade. A minha história, ela é verdadeira. Eu sou essa empresária que tenho 3 filhos, que malho, que cuido do meu marido, que cuido da minha casa, né? Hoje eu acordei, meu filho estava doente, eu não pude ir trabalhar. E isso é normal. Antigamente, Guto, eu me culpava. Eu dizia, minha empresa não vai funcionar sem mim, né? E aí é quando a gente começa a crescer e entender que não é sobre a gente, né? É sobre o que a gente planta. Então, hoje eu tenho pessoas, né, que seguram aquele barco ali quando eu não estou dentro dele. Tá entendendo? Então, hoje foi um dia bem atípico para mim. E mostrar que eu sou a mulher que forro cama também, eu sou a mulher que cozinho, né? E que a gente pode, de fato, dar conta de várias coisas se a gente tiver uma organização. Tati, vamos falar sobre visagismo? Vamos. Emoção e autoridade. O visagismo emocional te ajudou a crescer no mercado? Muito. Foi o boom. Quando eu voltei da pandemia, Guto, eu sempre fui uma pessoa de não estagnar. Então, eu disse, Deus, o que é que o Senhor vai trazer de novo agora? E eu já era crente, né? Porque depois, enfim, que eu virei crente, que eu conheci Jesus, aí eu ganhei mais força. Eu sempre fui uma mulher de muita busca. Mas após aceitar Jesus, eu entendi essa identidade e eu entendi que eu podia ir muito além. Então eu disse, Deus, o que é que o Senhor vai mover agora para o meu negócio crescer mais? Porque eu sempre estava em busca de algo novo para o salão. Então eu fui o primeiro salão terapêutico de Recife. Eu fui do primeiro curso de terapia capilar. Então foi o primeiro salão que veio com tudo de terapia e aí todos os salões colocaram terapia depois de 4 anos. E o Senhor, o que é que a gente vai ter de diferente agora? E aí eu tive a sacada, personalização. Porque quando o Watson entrou, eu vejo muito além das coisas, só pode ser uma visão espiritual, claro, de Deus. E eu disse, é só isso? É só passar tecido e mudar cores de roupa? Não pode ser. E aí eu conheci um francês que ele estava vindo dar curso no Brasil. E eu quero fazer. E aí eu fiquei uns dias em São Paulo, numa imersão assim. Eu já tinha curso de visagismo, mas o tradicional. Não tinha o emocional. Depois que eu fiz com ele, comecei. Aí fiz outra escola francesa. E aí fui acoplando ao que eu via no meu dia a dia em relação aos clientes. Trouxe também o espiritual, que é muito forte. Quando a gente começa a mexer muito no emocional das mulheres, a gente consegue ver de verdade a alma delas, que geralmente são almas feridas, né? E foi o boom que o Senhor deu e assim, hoje eu dou curso pelo Brasil inteiro, né? Agora junho, estou sem agenda para cursos, estou indo só para fora de Pernambuco, no Brasil, e foi o Visagismo Emocional que fez isso. Que conhecer mulheres no profundo delas, né? E eu não paro de estudar, o grande segredo é esse, assim, eu acho que se você chegou, né, ai meu Deus, eu já sei de tudo aqui, então tem algo novo a buscar.
Eu já consegui aqui, tem algo novo a buscar. A nossa vida é essa, né, Guto? A gente correr sempre atrás de algo, senão, quando você para, eu costumo usar o exemplo do meu pai. Meu pai é um grande empresário, nunca parou. No momento que ele decidiu se aposentar, ele teve uma depressão. Então, eu acredito piamente que nós, seres humanos, fomos feitos para o tempo todo estar em reciclagem. Que massa. Ô, Tati, e uma definição pra gente que é leigo no assunto. O que é esse visagismo emocional? Então, no tradicional, a gente vai trabalhar o quê? A forma do seu rosto, tá? Se é redondo, se é quadrado, ou se é retangular. No emocional, a gente vai trabalhar a energia do seu rosto. E o que essas energias falam para nós, tá? Olhando seu rosto, eu vejo que você é uma energia terra. É um homem que sabe o que quer, posicionado, sério, muito sério, quando se compromete a fazer algo. Não se perde em lugares que tem muita brincadeira, você está sempre ali, concentrado no que você foi fazer. Então, já a energia céu são pessoas muito risonhas, muito brincalhonas, muitas vezes se perde numa brincadeira, perde o foco muito rápido. E aí a energia losango, que a gente chama uma energia média, é ali a mediação entre céu e terra, é uma pessoa mais equilibrada, nem tanto séria, nem tanto alegre, né? Consegue ali trabalhar o equilíbrio bem. E o cabelo, Tati, o que é que tem a ver com isso? Se eu tenho uma pessoa que brinca demais, ela não passa seriedade. Então eu tenho que trazer um cabelo para ela que deixe ela séria. Não, Tati, eu amo, eu gosto de brincar, eu quero o meu cabelo que enfatize quem eu sou. Então eu vou fazer um corte céu. Enfim, a gente vai entendendo a cliente no todo e isso faz muito sentido porque quando a gente vai conversar com o cliente, falar sobre isso, 99,9 ela faz, meu Deus, eu sou tudo isso, sabe? E é muito bom a gente se conhecer. E quando alguém fala quem nós somos, isso conecta muito rápido, tá? Então, além de você se conectar com a cliente, você se conecta com a personalidade dela. E é muito difícil ela deixar você por outro profissional, ou deixar o salão, aquela empresa que entende quem ela é de verdade, o que ela está buscando, tá? Tati, agora eu estou em outro momento na minha vida, vou colocar uma escola, vou trabalhar com crianças e a minha energia é terra, e agora o que é que eu faço? Vamos cachear esse cabelo, vamos trazer ondulações, enfim, é a gente entender, né, da nossa profissão, porque eu digo sempre isso. Se você é um cabeleireiro, você precisa entender de visagismo. Seja o tradicional, seja emocional. Porque senão, Guto, você só vai copiar, você só vai fazer cópias. Você não vai personalizar. Cada cliente, cada pessoa é única. Deus nos fez de forma única. A gente está o tempo todo aqui falando sobre identidade. Se eu não me identifico, eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, Guto, eu vou ter depressão, eu vou ser uma mulher triste, eu não vou dar conta. Porque se eu sei quem eu sou, eu sei para que eu vim nessa terra, eu vou querer um cabelo para mim, eu vou querer uma cor personalizada para mim, eu vou querer uma roupa que diga que eu sou de verdade. Isso se chama posição e identidade. Porque a pessoa não se conhece, ela vive à mercê da frustração, né? O tempo todo. Porque o tempo todo ela vai estar sempre se baseando numa forma que não é a dela, e nessa tentativa de se encaixar, vai entender que não se encaixa e vai tentar lidando com a frustração. Então, o visagismo emocional, ele serve para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, homem e mulher. Mas hoje eu só trabalho com o público feminino. Deixa muito específico comigo desde o meu primeiro salão, Guto. Só mulher. Só mulher. Só mulher. Eu costumo dizer, quando chega um homem lá no salão, a gente fica, chegou um homem, né? Porque é algo que pra gente não faz sentido. Tem um protocolo homem, chegou um homem aqui. Aí eu digo, agora Deus está mudando, porque com a academia a gente vai ter um profissional masculino, né? Ele é um professor ele é barbeiro, vai ser um dos nossos professores, e eu acredito que ele vai chegar, atender lá no salão, tá? Mas são as mudanças que Deus vai fazendo, a gente acha que o caminho é só, daqui a pouco ele vai lá e agora a gente vai para um nível mais alto, um nível mais alto. Deus nunca vai descer você de nível, ele sempre vai aumentar o nível. E ele nunca vai descer ao nosso nível. Então a gente tem que estar o tempo todo buscando o nível que ele nos dá. A segunda milha, né? A segunda milha. Eu nunca entrego, deixa eu dizer uma coisa, quando alguém me entrega um trabalho, Guto, eu nunca vou entregar aquele trabalho do jeito que me pediram. Eu sempre vou entregar algo a mais. Todo mundo que trabalha comigo, eu tenho sempre reunião com minha equipe de marketing. Nunca entrega só o que te pedem.
Eu estava lá em Orlando e uma pessoa precisando de uma social média. E eu disse, não entregue só o que ela pede, entregue a mais. Mostre que você é filha de Deus. Porque nós que temos identidade em Deus, a gente precisa entender que o nosso Pai, ele sempre entrega mais para a nossa vida. A gente pede algo tão pequeno, né? Muitas vezes a gente está fazendo uma pedida a Deus, Senhor, eu pedi a Deus, eu tinha um salão de 24 metros quadrados, eu dizia, Senhor, manda mais cliente. Deus fez uma reviravolta, uma confusão assim, e daqui a pouco eu estava num salão de 200 metros quadrados. Como é que você sai de um salão de 24 metros quadrados para um de 200? Assim, não dá conta. Tem que ter Deus, né? Daqui a pouco eu saio de um de 200 para 400, daqui a pouco de um de 400 para um de 600. E é sobre isso. Só que a gente precisa estar antenada para entender que a gente precisa sempre entregar mais. Você vai entregando a mais, Deus vai te dando mais. Entrega mais e Deus vai te dando mais. Eu ouvi uma frase que o sucesso, ele é o resultado de quando a oportunidade encontra com preparo. E isso é muito real, né? Se a oportunidade chegar e não estiver pronto, ela vai passar, porque eu não vou estar pronto. E eu posso até pegar aquela oportunidade, mas por falta de preparo, eu não vou saber usar, não vou saber receber aquela bênção e fazer com que aquela bênção seja uma bênção na minha vida, né? Então, isso faz muito sentido quando você falou. E a gente tem uma segunda pergunta aqui, tem desse bloco ainda. Como você se prepara emocionalmente para liderar equipes e marcas? Terapia. Tem que ter a terapia. Em janeiro eu tive um burnout. Por quê? Eu gosto muito de contar porque mulheres trabalham, né? E a gente precisa ter as nossas emoções alinhadas. Ah, Tati, mas você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que ora, você é uma mulher que busca. Ontem eu falei sobre isso. Tem coisas que é da nossa carne e precisam ser tratadas. Tem coisas que é da nossa alma e isso quem trata é o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente tem o Espírito Santo, tenho certeza que ele vai cuidar da minha alma. Mas eu preciso cuidar da minha carne, tá? Então, chegou muito trabalho e eu não sabia dizer não. Veja, quantos não? Eu disse 2 nãos a você. Mas acredita que eu me culpava. Eu disse, meu Deus, ele vai pensar o que de mim? Ele vai achar que eu sou isso? Não, a gente não tem que pensar isso, sabe? A gente tem que ser livre para dizer não, para dizer sim, para dizer agora eu não posso, né? E isso, eu não conseguia dizer não. E aí, em janeiro, eu me vi doente. Guta, eu não conseguia levantar da cama. E eu sabia, eu sei que eu estou doente, porque eu não sou essa pessoa. Eu levanto da cama já, forrando a minha cama, ajeitando o meu quarto, botando os meninos para a escola, e eu não sentia vontade de levantar, né? E aí, eu já tinha feito terapia no passado. Quando eu me converti, eu disse, agora pronto, não preciso mais de terapia, porque a gente tem histórias passadas e isso vem para a nossa vida real, de quem somos hoje. Interfere em quem nós somos. E a gente precisa ter nossas emoções alinhadas. E aí eu disse, não preciso mais de terapia. Larguei a terapia, trabalho, formando equipe, dando curso para salões e vá. Esqueci de mim, que é a pessoa mais importante, né? Se você não cuida de você, ninguém vai cuidar de você, tá? Ninguém vai cuidar de você. E aí meu marido disse, precisa procurar uma terapeuta. E aí eu orei a Deus, Pai, manda uma terapeuta para mim. E minha terapeuta, ela é lá de Minas Gerais, ele me disse o nome dela, não só a mim, ele disse ao WhatsApp também, no mesmo dia. E aí quando eu falei com ela, ela disse, Tati, eu sabia que você ia falar com ele. E ela é uma pastora, ela é terapeuta, e assim, foi uma das melhores coisas da minha vida, sabe? Eu acredito que se você é cristã, procure uma terapeuta cristã, é muito importante, porque nem tudo é carne e nem tudo é espiritual. Então, precisa ter esse meio termo aí para a gente poder se entender e se encontrar. E é importante você trazer esse momento de vulnerabilidade que você teve, porque você hoje é uma referência, né? Para outras mulheres, para tantas outras mulheres. E a Tati, que a gente conhece do Instagram, a Tati que a gente conhece empreendedora e com tantos perfis ativos que você tem, ela também é a Tati humana, né? Demais. De carne e osso, que sente, que chora, que se alegra, né? Que tem essas emoções. E as pessoas poderem entender que a gente também, por ser humano, tem esse momento de vulnerabilidade. É importante você reconhecer que tem hora que você precisa parar e entender como você tá, para que você consiga
continuar dando conta, né? A gente vai para a Bíblia, né, Guto, e vê, o nosso Jesus, ele teve o momento dele, ele teve a ansiedade, né? Então, imagina a gente que não tem a capacidade espiritual que ele tem, né? Então, terapia, para mim, é vida. A melhor coisa do mundo é você ser uma mulher com a terapia em dia. Eu costumo dizer, porque você vai saber lidar também com as emoções do outro. Eu só trabalho com mulheres. E eu trabalho com mulheres que vieram de uma vida que não foi fácil, né? Eu tenho uma agricultora que hoje é grande cabeleireira, né? Eu tenho mulheres que foram abandonadas pelos pais em orfanato, né? Que saiu do orfanato para dentro do meu salão e eu não sabia lidar com isso, né? Eu não sabia como lidar com aquela pessoa. Então, se eu não tenho uma emoção alinhada, eu não alinho ninguém, eu não sou exemplo para ninguém, sabe? E é muito bom ver hoje o crescimento de tantas mulheres, não só profissionalmente, mas para elas se entenderem de verdade. Tati, no seu salão só trabalha evangélicas, não. Hoje eu quero que entre sem ser para Deus alcançar, tá? Porque não tem só a mim de mulher lá como exemplo para elas, mas tem várias, né? Tem várias intercessoras dentro do salão hoje, que a gente não intercede só pelas nossas clientes, mas também pelas novas que estão entrando, sabe? É muito bom você ter alinhamento, corpo, alma e espírito. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, assim, como é o teu filtro. Você lida com as emoções das pessoas, né? A gente te acompanha no Instagram e a gente sempre vê quando você vai ali postar tá gravando o resultado, né, da transformação que as mulheres viveram ali, e é muito notório, perceptível o quanto é muito mais emocional do que físico ali. Quando elas se veem a primeira vez ali com aquele corte, com aquele cabelo novo, a gente tá vendo ali a alma dela se vendo de uma forma que ela não estava se encontrando. E como é para você ter essa sensibilidade de lidar com esse outro, né? Você já falou aqui sobre a importância da terapia e o fato de você estar, se você se conhecer e você saber ali qual o seu propósito ali, você sabe da importância sobre o outro, né? Quando eu estou em mim aqui, eu sei que eu preciso estar bem, não só por mim, mas por aqueles que estão à minha volta. E hoje você, como você falou, você administra muitas pessoas que vieram com histórias de vidas totalmente diferentes. E eu queria entender hoje para você como é esse filtro de você não misturar, de você aquilo que você traz para o seu coração, porque você é humana e eu acredito que você sente, né? Quando aquilo ali é algo que é muito forte, muito pesado. Como é hoje para você esse filtro? Então, hoje eu entendi que a minha empresa, ela não me pertence, né? Ela pertence ao meu pai, pertence a Deus. Então, tem muita coisa que acontece dentro do salão que a gente não mostra. Muita coisa, muita coisa. Tem conversão, a gente para o salão, existem muitos momentos em que a gente para o salão para orar, desliga todos os secadores, pode estar quem tiver. E isso para mim era algo impossível de se fazer, porque eu não misturava religião com o trabalho, tá? E hoje é muito mais religião, não é religiosidade, mas é muito mais sobre Deus do que sobre mim. Então, quando eu entendo, Guto, que cada história daquela não me pertence, não é a minha história, mas eu estou encaixada naquela história para mostrar quem Deus é. É muito mais profundo. Então, quando eu estou encaixada numa história para mostrar alguém, eu saio daquele contexto e ele aparece. É muito mais do que uma agenda para mudar um cabelo, às vezes eu encontro ali com o próprio pai, né? Então a gente tem são muitos testemunhos muito fortes. É até assim, eu fico até emocionada, porque tem muita coisa que a gente não mostra, porque as meninas veem, por isso que elas estão emocionadas. A gente já teve muitas questões dentro do salão, desde possessões, desde a cliente querer aceitar Jesus, né? Desde para o salão para a gente orar por uma funcionária e as clientes não entendem. E daqui a pouco eu sou um salão em que aqui quem opera é o Espírito Santo de Deus, vocês não conhecem. Agora imagine você contar isso para uma classe AA. Então, além de a gente conseguir mostrar Jesus para quem trabalha conosco, a gente consegue mostrar Jesus
para quem não trabalha alfenístico, para os nossos clientes. Eu vou contar esse assunto. Eu estava em São Paulo e chegou uma mulher muito conhecida em Recife. Ela é muito conhecida, muito. E o marido dela tem uma posição em Recife que, se eu falar o nome, muita gente vai saber. E ela chegou lá para trocar o cabelo, ela usa um mega hair, eu não estava. Foi a primeira vez que ela foi lá. E ela disse assim, eu vou ficar mais ou menos quantas horas aqui? Aí a menina que faz o mega disse, umas 4 horas. Eu não consigo ficar num ambiente 4 horas sem beber. Eu preciso de champanhe. Aí as meninas disse, aqui a gente não serve bebida alcoólica. Ela disse, mas eu vou pedir para o meu motorista trazer. Aí na hora, a menina correu para a gerente e disse, a moça quer champanhe, o motorista vai trazer. E eu não podia atender telefone, eu estava no treinamento, dando treinamento, liga para o meu marido, e aí o meu marido disse, diga a ela que a gente não recebe bebida alcoólica, mesmo que ela queira beber dentro do salão, que se for dela, não entra. E aí ela fez, então vocês vão perder a cliente. Aí meu marido disse, diga a ela que eu estou chegando aí. Eu sabia o que ele ia fazer, né? E essa mulher foi embora. Quando o Felipe chegou, ela já não estava mais, ela foi para outro salão que, eu disse, indica salão tal, que é de uma amiga minha, e ela já chegou com as 2 garrafas lá. Porque o motorista foi buscar já com as 2 garrafas. Não deu certo porque o cabelo não estava pronto e a menina disse, não vai dar mais tempo de fazer hoje, então amanhã eu volto. Bota o meu Chandon no freezer, que amanhã eu estou aqui de volta. Nesse meu tempo, a pessoa que indicou ela para ir para o meu salão ficou sabendo e comentou com o esposo em casa. A funcionária escutou, comentou com a empregada dela, que a empregada dela comentou com o marido dela, que ela não ficou no salão porque ela não pôde beber. E aí, no outro dia, quando ela chega no salão, o marido liga para ela, fiquei sabendo que você, assim, assado, está acontecendo algo de errado. Você está bebendo demais, está passando 2 limites, e ela não bebeu. Eu sei disso porque a pessoa, a dona do salão, presenciou e ligou para mim. Depois ela chegou para a pessoa que indicou e disse assim, aconteceu algo comigo quando eu entrei naquele salão. Eu preciso conhecer Tatiana Brito. E essa moça diminuiu muito a bebida. Mas veja, Guto, se eu não conheço quem ele é, eu não permaneço. Foi só uma ida no meu salão. Mas se eu não conheço quem ele é, eu posso ir uma vez na igreja, levantar a minha mão. Mas se eu não permaneço e não conheço quem ele é, eu não permaneço. Por isso que eu digo, o Therapy não é um salão. É um lugar onde Deus opera. Ele faz a vontade dele. Uau. Uau. O que você diria para quem quer comunicar com emoção sem parecer vulnerável? Seja de verdade. Você tem que ser de verdade. Porque, veja, Guto, se eu sou de verdade, eu estou aqui no podcast. A gente já falou sobre vários assuntos. E eu mostrei que eu sou de verdade. Que eu tenho burnout, que eu tenho um filho, que meu filho adoece. Que eu vou para academia, mas tem dia que eu falto porque meu filho adoeceu. Né? Que eu sou uma mulher de Deus. Então, se você é de verdade, você vai mostrar quem é de verdade. Suas emoções, suas dores, sua alegria. Né? Sou empresária séria. Tenho uma seriedade no que eu faço. Entende? Então, se você quer montar um personagem em rede social, você está fadada a cair. Você precisa ser de verdade. Ninguém se esconde. Nem o maligno se esconde. Né? E a gente ouve sempre, né? Ninguém consegue manter a máscara. Porque não é sua. Não foi feita para o seu rosto. E o quanto você é forçado de estar utilizando ela ali, você vai estar ali penando para que você consiga ir ali um pouquinho mais, mas uma hora aquela máscara ela vai cair, né? E como a gente já mencionou aqui algumas vezes, o digital, ele nos dá esse acesso a muitas referências, né? Se a gente quer ser alguém mais saudável, N influenciadores de uma vida mais saudável. Eu quero ser alguém de uma vida mais tranquila, vai ter N influenciadores que mostram aquela rotina da casa, alguém que vive mais em casa. Para cada tipo de estilo de vida, vai ter uma rede gigante de influenciadores. Mas sabendo quem a gente é, como tem sido
eu acho que o foco da nossa conversa hoje aqui tem sido sobre a base da identidade, né? A base da identidade. E o objetivo desse podcast é justamente o tema é domine seu conteúdo, né? Seu conteúdo. Então, quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, eu até anotei essa frase aqui que você falou, quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, né? E isso traz todo o sentido, porque a gente está falando aqui sobre conteúdo com propósito, né? Veja bem, quando eu conheço quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. Ou seja, aí agora chega algo para mim, para montar uma empresa de piscinas. Ontem eu tive uma reunião com a moça, que ela é advogada, trabalhou no estado. Ela agora comprou uma franquia de vendas, certo? Aí ela também quer botar um salão e eu fico só observando. Você tem que saber qual é a direção, o que Deus mandou você ir. Porque, Guto, todas as estradas, elas são maravilhosas, mas nem todas são para você. Eu sei que o meu ramo é beleza. Eu já entendi que meu ramo é beleza, mulheres, ensinar. Sabe como foi que eu descobri que eu teria que colocar uma academia? Todo mundo que é de salão, Guto, sofre. Porque, digamos, você é um cabeleireiro, você trabalha para mim. Você já veio com a sua cartela de clientes. Se você for embora, vai ser ruim ou não para mim? Demais. Mas se eu tenho pessoas em que eu formei, em que eu ensinei, em que eu mostrei que tem fundamento no que eu estou dizendo e elas confiam e fazem, eu posso multiplicar isso, sim ou não? Sim. Então eu não vou estar na mão de Guto. Entende? Porque se Guto foi embora, eu treino outro. Se Guto foi embora, eu treino outro. Se Guto foi embora, eu treino outro. Eu disse, Deus, é só pro salão? Não, agora é academia. E aí veio, isso aqui é um testemunho muito lindo, tá? Vamos aumentar a academia, porque a gente tem um curso chamado Posicionamento de Sucesso, que a gente aluga uma sala, porque lá na nossa sala que a gente tem, da academia, não cabe. E a gente aluga essa sala para 60 pessoas. E esse movimento, eu disse, Deus está tirando a gente daqui para cá, daqui para cá. E eu digo, Felipe, já entendi, a gente vai ter que aumentar a academia, vai ter que fazer uma reforma. Vamos fazer. Fez o projeto, chamou a empresa. Íamos fazer com o nosso dinheiro. Do nada, o gerente do banco liga. Felipe, saiu uma verba aqui para vocês. Para construção. Assinei o documento. Eu nunca assinei dinheiro de empréstimo. Nunca pedi dinheiro emprestado. Eu tenho medo. Tá? E Deus sabe. Eu disse, pai, eu assinei isso. Você só começa a pagar esse empréstimo ano que vem. Depois de 12 meses, eu digo, que negócio estranho. Vamos, assinei. No outro dia eu recebo uma ligação de Jailma, que foi minha líder de intercessão, Midfree. Tati, eu tive um sonho com você, eu estava trabalhando com você, subia para o primeiro andar, a academia é no primeiro andar. Nesse primeiro andar tinha muitas pessoas e você estava num escritório gigante, em que você estava assinando vários papéis, mas um papel em especial, Deus mandou você assinar. E ele mandou dizer a você que através desse papel que você assinou, ele vai alargar as tendas. A academia é minha? Não. É dele. O papel que eu assinei com medo é dele. Sou eu que vou pagar? Não. É ele. Mas, Guto, eu não posso parar. Tá? Quando Jesus disse, Pedro, sai do barco e anda. Sabe qual foi o defeito de Pedro? Parar. Se você parar, você vai pensar. Aí você não vive o que o espiritual quer que você faça. Porque no espiritual, se você ficar, ai meu Deus, é isso. Não, confia na voz do Senhor, porque você não vai afundar. Eu já entendi que é Ele que vai pagar, que é Ele que vai fazer. Então por que você tem medo? Toca a obra, meu amigo. Não é não? A gente, quando traz para nossa realidade, e às vezes para alguém que possa estar assistindo, ouvir falar muito assim em Deus, essa confiança em Deus, para algumas pessoas isso é algo quase irreal, né? E ontem eu assisti um vídeo de uma italiana e ela falava assim que ela, da Itália, e acostumada a ver um Jesus lá pintado em paredes, um Jesus da história, um Jesus da cultura. E ela disse, gente, quando eu cheguei aqui no Brasil,
era um Jesus diferente. Era um Jesus na fala das pessoas, era um Jesus no coração das pessoas, era um Jesus que as pessoas meio que contavam como se ele fosse alguém que está ali, sabe? Não é um Jesus mais que foi morto, que foi relevante na época dele, tá ali, tem uma pintura numa igreja da foto dele. É um Jesus que parece que ele tá vivo, ele tá junto com as pessoas. E quando a gente tá no nosso meio cristão e que vive isso, a gente começa a entender o quanto caminhar ao lado de Jesus faz com que a gente tenha essas atitudes de caminhar mesmo sem a gente estar vendo nada, né? E a Bíblia diz que o conceito de fé, segundo a Bíblia, é aquilo que a gente não vê. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. E a gente, quando tem essa sensibilidade para parar, para ouvir o nosso Pai, né, de entender qual o caminho ele está trazendo para a gente, qual é o nosso propósito, a gente vai se encontrar, como Pedro, com a oportunidade de caminhar sobre as águas. E se a gente decidir realmente caminhar e ir ao encontro de Jesus, onde ele está chamando a gente vai se embora. Prospera. Outra coisa, as pessoas têm isso assim, ó. Um dia eu estava servindo na igreja e eu vi as meninas, porque Deus pagou o meu para eu servir. Porque Deus proveu. E eu deixei elas falarem. E eu sentada, eu disse, gente, Deus fez isso, tá? Mas Deus é muito mais do que isso. Não fiquem se apegando a um pagamento de cartão de Deus, não. Ele é muito maior do que isso. E eles querem que vocês saibam isso, tá? Deus, ele pode pagar um cartão, Guto. Mas do nada, assim, ó, ele pode fazer você comprar uma casa. Do nada, ele pode te dar um carro. Mas, é feito, eu disse, você precisa caminhar sobre as águas. E confiar que é nele, não é na gente. Entendo hoje, Tati, que força é essa que você tem? Não é minha. Não é, cara. Poderia porque parado. Não é normal, tem hora que eu me olho e digo, realmente não sou eu. Tá? Eu recebo uma proposta, eu digo, para eu ir, vai. Eu vou. Felipe diz assim, tudo que Tatiana faz dá certo. Mas é porque eu entendi já que é sobre Deus. É sobre Deus. Semana do Legendário, o Felipe teve muito problema no escritório. Então ele entrega, tá tendo problema, Deus vai resolver, mas eu não paro de correr atrás da solução. O problema de muitas pessoas é que, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. E eu continuo lá sentada, tá na mão de Deus. Tá? Não, está na mão dele. Mas a gente precisa ter ação, né? Senão a gente vai ficar ali, rodando no deserto. 40 anos, o que poderia ser em 40 dias. Que o caminhar sobre as águas é o fato de você ir com estabilidade, com insegurança. Porque se a gente for olhar para a nossa capacidade e a vida do empreendedor, ela é isso, né? Não tem, você pode ter a meta que você quer alcançar, mas o caminho, ele não é um caminho asfaltado. Ele é um caminho que às vezes tem uma vala, às vezes tem um penhasco, tem que construir uma ponte para você passar. E quando a gente caminha segundo a direção de Deus, e eu amo esse roteiro que o programa acabou indo, porque também não tem como a gente trazer Tati, falar de propósito e a gente não falar de Deus, né? Não Mudou tem como. tudo aqui hoje. Não tem como. E é exatamente sobre isso, você caminhar sobre uma perspectiva que não está sob o seu controle. Senhor, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu vou me garantir nessa palavra. Não foi o Senhor que disse, eu vou. É para eu ir. Senhor, não tem chão, é água, tá? O peso, segundo a física, se eu botar, eu vou afundar. Mas se eu está dizendo que eu vou, então eu vou. Eu costumo dizer assim, Felipe, a gente tem a palavra, né? A gente tem Deus e a gente tem a capacidade. Porque, Guto, não é todo mundo que tem capacidade. O Senhor também precisa te dar isso, né? De ir, fazer, enfrentar. A vida do empreendedor é solitária, não é? A vida do empreendedor que tem Deus... hoje eu estava conversando com Letícia, eu não preciso mover pessoas. Ele me apresenta pessoas, né? A gente estava falando de uma pessoa em específico que vai ser uma das minhas sócias. Futuramente, eu sei que vai ser. Foi apresentada por Deus. Eu não fui atrás, eu não procurei, foi... E assim vai. Porque eu sou uma mulher que ora, eu sou uma mulher que acredito que é dele. Porque, veja, é dele. Tudo nosso é dele, não é meu. Né? Tudo nosso é dele. Somos dele, para ele e para todas as coisas dele. Por que eu vou me preocupar? Eu só preciso executar. Está à disposição de fazer aquilo que está ao meu alcance, né?
Quando você falou ali sobre muitas pessoas ficam os 40 anos no deserto, quando poderia ter sido 40 dias, e alguém fica naquela mercê de, mas Deus vai fazer. Deus, como se Deus fosse, você foi um contemplado. Chegou aqui o combo de realização da sua vida, né? E quando Deus te deu oportunidades, chegaram, o preparo não estava pronto, essas oportunidades passaram. Quando Satanás chegou para Jesus e disse, pula daí, ele pulou? Não. Deus, ele pode construir a academia e dormir, né? Acordar, ela está lá. Ele pode fazer Sim. isso. Mas ele não faz isso com a gente. Sabe por quê, Guto? Porque a gente não tem a capacidade de receber sem esforço. É sobre isso. Como é que eu vou dar valor àquilo que eu não vi o valor? Que eu não senti. Eu tiro pelos meus filhos. Se você der algo ao seu filho que você vai ter, sem que ele tenha esforço, ele não vai ser. Ele não vai dar valor, né? Então, tudo com Deus, ele nos ensina. Tudo com Deus é para nos ensinar algo. Sempre. E ele foi tão bom com a gente que deixou um manual de fé e prática, né? Perfeito. A Bíblia diz, consagra ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Antes do bem-sucedidos é consagra. E para a gente consagrar não é só a gente dizer, Senhor, isso aqui é teu. É na minha atitude. Se eu estou colocando Deus realmente envolvido aquilo ali, se os princípios de Deus eles estão naquele negócio. Porque se não for, para chegar o bem-sucedido, não vai chegar. Né? E a gente ter essa percepção, a gente ter esse reconhecimento assim, olha, eu não tenho capacidade nenhuma. Uma vez eu tive a oportunidade de participar da programação de algo lá na igreja e falar em público, por mais que a gente tenha um perfil de comunicador, sempre gera aquela ansiedade, né? E eu falei pro pastor assim, pastor, eu tenho uma sensação até de dor de barriga, tô com agonia assim. Aí ele, Gutos, não seria normal se você não tivesse sentindo isso. Porque quando você sente isso, você está colocando sua capacidade em Deus. Senhor, é o Senhor que vai fazer, subir ali, pegar aquele microfone e falar para aquelas tantas pessoas. Porque quando você não se... eu não sinto nada. Eu simplesmente pego o microfone e falo para a multidão que for. Você está se garantindo muito em você. Eu não faço isso, não. E olha que eu dou palestra, né? Eu dou palestra, eu dou aula, eu trabalho para uma multinacional, né? E todas as vezes eu sinto frio na barriga. E principalmente, Guto, quando eu vou falar de Deus. A gente tem que ter muito temor do que a gente fala do nosso Pai. Então isso, né, eu digo, meu Deus, eu vou falar do Senhor. Espírito Santo, vem aqui. Que não seja eu, que seja o Senhor. Porque realmente eu não tenho a capacidade de falar da grandiosidade que Ele é. Uau. Amém. Gente, antes da gente ir para o próximo bloco, junto com a gente nesse projeto está também a JV Contabilidade, uma empresa que está há mais de 65 anos ajudando empresas a crescerem com base em gestão e planejamento e estratégia contábil. Além da JV Contabilidade, também está com a gente nesse projeto a presença da Reino Capital, que traz uma visão moderna e inteligente de gestão patrimonial. Uma marca que entende que crescimento financeiro também passa por boas escolhas. E a gente tem um videozinho aqui para a gente conhecer um pouco da Reino. Gestão patrimonial com transparência e excelência. Consolidação de patrimônio, projeto de portfólio, gestão de investimentos, acompanhamento completo. Há um mundo de possibilidades para quem acredita que com a gente ganha tempo e dinheiro. Somos a ponte que faltava. Então, se você tem aí seu patrimônio e quer fazer esse link com a Reino, acesse aqui o perfil deles que está aparecendo aqui na sua tela e eu tenho certeza que será um ótimo negócio. Também está com a gente a Low Company. Essa empresa é uma plataforma que une imersões, treinamentos, eventos e agenciamento de conteúdo com foco em posicionamento e inteligência digital. Além, claro, do apoio da Ambev, com seus produtos que fazem parte dos nossos eventos e também do nosso dia a dia. Como você enxerga o papel do Instagram e do digital na formação da sua autoridade hoje? O que é o Instagram para tu? O Instagram é um presente do Senhor para todos nós, né, Guto? Imagina, antigamente, para a gente conseguir um cliente, era de boca a boca. Hoje a gente consegue, através do Instagram, alcançar várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu fico indignada quando um empresário, um empreendedor não faz uso dessa ferramenta, né? É algo surreal. E, na verdade, a gente consegue alcançar, na verdade, nações, né? A gente consegue chegar a países através do Instagram. Então, o meu foco principal hoje
é o Instagram. Um dia desses eu cheguei para minha terapeuta e disse, eu preciso usar menos o celular. Ela disse assim, qual é o momento que você mais cria? Aí o momento que eu mais crio, ela disse, sim. Eu disse, quando eu estou no Instagram. Ela disse, claro, porque você é uma mulher criativa e no momento em que você vai vendo seu nicho, vai criando ideias na sua cabeça. Então, veja, eu preciso do Instagram, né? Então, hoje é a ferramenta que a gente mais usa em todas as nossas empresas, seja no Therapy, seja no Tatiana Brito, porque é uma empresa, né? E no Tatiana Brito Academy. A gente também tem uma gama de produtos próprios e o Instagram serve para isso, para a gente mostrar tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, além de todos os profissionais lá do salão, né? Elas também fazem esse trabalho bem firmado, tá? Com posicionamento, né? Com inteligência, mostrando o cliente, mostrando quem elas são de verdade e eu monitoro para poder ajudá-las nisso. Não mando no Instagram delas, mas eu estou sempre ali dando um norte. Eu faço por aqui, faz por aqui. Cada uma mostra do seu jeito, na sua personalidade, mas a gente trabalha o Instagram de todos os profissionais e de todas as empresas. Inclusive a do meu marido também, sou eu que estou lá por trás, organizando. Entendi. O Instagram, a gente é muito comum em escutar, principalmente empresários, empreendedores, que o Instagram não é para eles, né? Eu não consigo lidar com isso, eu não sei. Mas é justamente por aquilo que a gente já falou, aquela comparação. Tipo, eu preciso ser blogueiro para estar no Instagram? Não. Não. É a forma como você vai trabalhar, ou a estratégia que você vai trabalhar, o formato de conteúdo que você vai adotar, que vai determinar como vai ser seu comportamento digital, né? E o maior marketing do mundo, ele continua sendo o boca a boca. É o maior marketing do mundo. E qual é o papel do Instagram nisso? Potencializar isso. Porque eu não consigo falar aqui para que pessoas de outras cidades, estados e países me ouçam. Não. Então eu preciso de uma plataforma que é assim, uma bênção na nossa vida, principalmente como empreendedor, que vai me dar mais voz, vai me levar a espaços que eu sozinho não conseguiria e a plataforma ela vai potencializar isso, né? E me conectar com o meu público, com outras pessoas e com isso as possibilidades elas são infinitas. Não tem um limite. Vou postar um vídeo aqui no Instagram, ele pode ter uma visualização, ele pode ter milhões de visualizações, né? Então é uma ferramenta que é muito importante no nosso mercado. Sabe uma técnica que eu uso com os salões que eu dou mentoria? Eu dou mentoria para salões. Então, primeira coisa, tudo que é novo para a gente é difícil de ser feito. Eu entendo. Então eu peço que elas gravem sem que elas apareçam. Começa mostrando um cabelo, sem que você apareça. Eu faço isso com as meninas lá do salão. Mostra só o cabelo, mostra o produto, filma elas lavando um cabelo e elas vão se vendo e elas vão se gostando, tá? Eu tenho uma pessoa lá no salão que é a mulher mais travada da vida. E ela agora quer estar gravando. E a gente fica o tempo todo, ela tá querendo, ela tá querendo. Então, assim, tudo que eu faço com continuidade eu retenho, tá? Então, minha dica sempre que eu dou, você vai gravar, eu estou na mentoria, abri a mentoria, vou falar sobre a primeira aula. Na segunda aula, é sobre Instagram. Eu quero 10 stories. 10 stories. E eu vou lá e monitoro. No outro dia. Daqui a pouco, depois da quinta aula, eles já estão gravando, tá? Não tem como hoje você ter uma empresa de sucesso se você não faz uso. E isso se você precisa da plataforma para venda, né? Se você não faz o Instagram. Não tem como. Principalmente salão de beleza. Precisa mostrar o seu serviço. A gente trabalha com serviço. E o serviço precisa ser mostrado. Eu só vou em quem eu confio. Sim. E ainda assim erra muito porque o Instagram hoje, né? Ele maqueia muita coisa. São muitos filtros, né? Então o cabelo sai maravilhoso daquele... Tati, a realidade não foi essa. Mas você comprou porque você viu. Entende? Eu vi e gostei, fui lá e comprei. Então, a gente precisa estar à mostra. É uma revista. Sim, né? É a vitrine, né? Nossa revista. Hoje, a forma de você... Nossa novela. Quem assiste novela? Né? Antigamente, a gente pagava para aparecer na Globo. Hoje, a gente tem o Instagram. Entende? É a vitrine que vai até o nosso público, né? Isso. Antes a gente era refém de ter uma vitrine, se você tinha um produto ou um serviço, tem que botar um outdoor. E são mídias que hoje em dia têm a sua relevância, são extremamente importantes, dependendo da sua estratégia que você queira, a sua comunicação. Mas o Instagram ele vai fazer de uma forma gratuita, você tem como fazer um trabalho orgânico de se mostrar
ao seu público e sem limites. Você vai ali fazer um trabalho bem estruturado, ser quem você é. A gente já aprendeu isso aqui hoje, não vai sair da nossa mente. Você vai ser quem você é e isso você só vai precisar ter a constância para que você alcance ali, porque hoje toda história de empreendedor que hoje faz um sucesso, ela é uma história que é resultado de uma dedicação de constância, de erros, de acertos. Eu tenho certeza. Quantos conteúdos hoje você pode olhar seus antigos e dizer, meu Deus, como é que eu postei isso? Como é que eu falava desse jeito? Tem um começo. E você precisa começar. Eu escutei o podcast esses dias, o PrimoCast, que inclusive eu até super indico, e eles estavam falando exatamente sobre isso. Eles falaram assim, se seu primeiro vídeo na internet tá incrível, é porque você demorou muito para postar ele. Que a gente vê hoje as pessoas que fazem sucesso hoje, tem um alcance hoje mundial, são pessoas que você vai procurar o histórico na internet, era gravando no quarto de casa, com celular, uma câmerazinha ali, e começou e foi constância. Tenho certeza que teve muitos erros, muitos acertos e muitos investimentos perdidos, mas que uma hora o negócio engata e vai-se embora. E hoje eles alcançam aí as pessoas que eles alcançam, as multidões que eles alcançam, e isso serve pra gente, né? Essa possibilidade está nas mãos, essa ferramenta está em nossas mãos, e é muito importante. E é massa a gente poder ter alguém que traz de uma figura, de um mercado que as pessoas têm uma percepção um pouco diferente, né? Não é normal a gente, como eu já falei, a gente ver alguém do seu nicho se destacar da forma que você tem se destacado. E recentemente tu recebeu até um prêmio, não foi, Tati? Na Alep. Como foi esse prêmio? São as conexões de Deus, né? Eu estava em Gravatá, quando uma moça de João Pessoa disse, teu nome chegou pra gente como uma influenciadora, assim, de mulheres. E você vai receber um prêmio na Câmara. E eu, meu Deus do céu. Aí eu fiz uma palestra onde esse vereador estava lá, né? E antes da minha palestra foi a dele, ou foi depois, eu não lembro bem. E a minha palestra emocionou ele, né? E aí ele disse, olha, Tati, eu fiquei impressionada porque fazem 2 anos. E aí, quando ele foi me dar o prêmio, ele disse, quando eu vi a sua foto, eu disse, essa mulher tem que estar aqui. Né? Então, foi uma indicação, até agora eu não sei de quem foi, mas eu fiquei muito feliz de estar ali. Eu achei, assim, grandioso. Foi de Deus, sabe? É Deus reconhecendo, dizendo, filha, eu sei o que você está fazendo, está dando certo, permanece, é esse coração que eu quero. Guto, a gente precisa entender uma coisa. Quanto mais Deus nos levanta, mais a gente fica humilde. E as pessoas confundem muito humildade com escassez. Não é sobre isso. É como eu falei, é a gente entender que Deus nos usa de forma grandiosa. Se a gente se abre para Ele de dentro para fora e dizer, Pai, eu entendo que não sou eu, tudo é o Senhor. Se faz aqui presente através da minha vida, né? E entender que Ele é essa identidade que as pessoas precisam buscar. Porque quando você tem a identidade em Deus, saber que tudo é dele, tudo é para ele são todas as coisas, aí de verdade a coisa vai acontecer, mas você precisa andar sobre as águas. Tem um louvor que eu ultimamente estou até escutando bastante ele, que é de Isaías Saad, que ele diz assim, a mesma voz que me manda caminhar sobre as águas é a voz que acalma o mar. Então eu preciso ter essa confiança. Se ele está dizendo assim, vamos, venha, a mesma voz está mandando eu ir, a mesma voz tem autoridade para dizer, mas se acalme. Não é agora não, que ele vai por aí não. Eu costumo dizer assim, você está brincando com meu pai. Meu pai, ele é incrível, ele consegue mover céus e terras. Eu entendi, sabe? Sobre isso, é você ser livre. Entender que você é livre para fazer o que Deus quer, para seguir o manual que Ele deixou. As pessoas têm muita a liberdade, e não é esse tipo de liberdade que a gente fala, né? A gente que segue a Cristo sabe que somos livres para seguir lá o que Ele mandou. E quando a gente passa a seguir, esse sentimento de preenchimento só vem dele. Faz tudo mais sentido, né? Tudo faz sentido, então tudo vai dar certo, meu amigo. Tudo vai dar certo, só vai. Tati, é muito fácil, você não, nesse momento, não tem uma doença, algo. Se Deus está no barco, permanece com Ele. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Minha empresa quebrou. Tem de bom ânimo. Para onde Deus quer que você vá? Uma amiga minha de sucesso, muito conhecida em Recife. Anteontem ela disse assim, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu preciso. Ou seja, tem sucesso, tem negócios, mas o vazio.
Tá lá. Adianta alguma coisa? Não é? Ô, Tati, para a gente encerrar esse bloco, como é a tua rotina hoje na produção de conteúdo? Então, eu tenho um direcionamento de onde eu quero chegar, né? Agora a gente vai mudar a estratégia no segundo semestre. Por quê? Tem algo novo. Sempre tem algo novo. Tem algo novo. Então a gente já vai mudando a estratégia aos pouquinhos, para que as pessoas não percebam. Para vir algo aos pouquinhos, vai entrando, né? Vai entrando, vai entrando. E aí eu já começo a procurar o que eu estou querendo antes que aconteça. Ou seja, eu quero que aconteça e que isso lance de final de agosto para setembro. Mas a gente já vai fazendo um trabalho de formiguinha. Quando eu estava em Orlando, eu já dei Letícia, agora eu quero isso. Então, Letícia foi buscar coisas, né? Camila, eu quero isso. Então, a gente já começa a trabalhar bem antes, sabe, Guto? Tem uma direção de quem a gente quer alcançar, para quem a gente quer vender, né? Nosso foco maior agora vai ser a academia, de fato. O Therapy hoje, ele, graças a Deus, consegue andar sozinho, mas a gente também tem as estratégias para ele. Tem uma empresa que é só para ele, né? A empresa Tatiana é meu nome e a academia vou entrar com força lá agora. Mas entenda, eu entendo que é Deus, mas eu não paro de fazer, né? Eu entendo, eu vou entrar com força lá agora, porque eu tenho fé que Deus quer fazer algo ali. Então eu preciso colocar minhas expectativas lá agora. Então a gente vai começar um movimento agora diferente do que a gente fez no primeiro semestre. Entendi. Trabalhar o Instagram de forma consciente, sabendo a quem eu quero alcançar, aonde eu quero chegar e aonde eu vou atingir. Eu recebi uma palavra. Você está segura nela. Estou segura nela. Então, fui para Orlando, meu pastor me deu uma palavra. Deus usou ele. Então, eu peguei a palavra e entendi. Então, recebi essa palavra aqui, eu não digo para todo mundo, né? A gente precisa ter esse discernimento no espírito. Recebi essa palavra aqui, Deus me falou isso aqui. Então, vamos começar agora para cá. E o mais lindo que Deus faz, Guto, é que Ele não derrama só na gente. Ele sai derramando em todas. Em todas. Sim, conselho. Quando você conhecer Ele, eu digo, se todo empreendedor entendesse que Deus é um empreendedor, né? E entender que é Ele quem empreende a nossa vida, tudo daria certo. E que Ele é o maior interessado em fazer tudo dar certo. Tudo dá certo. Guto, tem gente que diz, Tati, faço esse treinamento, posicionamento de sucesso. Ah, Tati, eu não sou cristão, e aí? Mas o meu negócio dá certo. Sabe o que é? Você trabalha com princípios. Porque, Guto, a gente planta, a gente vai colher. Se você é um empreendedor que você planta o que é certo, você vai colher o que é certo. Mas se você é um empreendedor que não dá frutos, você vai secar. Foi assim com a figueira. Entende? Então, eu sou uma empreendedora, que eu não sou cristã, digamos, mas eu empreendo sobre princípios. Toda a minha empresa é baseada em princípios. E era assim antes de eu ser cristã. Então, eu não posso dizer, Guto, foi de repente assim que meu nome... Não. Quando eu apareci como cristã, eu já fazia sucesso, né? Mas eu não tinha a identidade no Senhor. E saber que hoje é Ele que faz. Mas tudo eu tenho que andar em princípios. O nosso pastor, filha, não faz nada de errado. Não aceita nenhum tipo de proposta sem antes de você orar. Ou seja, porque é sobre Deus, não é sobre mim. Então agora eu vou. E hoje a tua rotina nessa produção, nesse gerenciamento de todo esse marketing aí dos teus negócios, da tua sociedade com o escritório com o teu marido, hoje tu tem pessoas que te auxiliam nisso e como é a tua participação nessa estrutura? Eu solto as ideias. Porque tem uma coisa, a gente também precisa entender do que Deus fez a gente para fazer. Né? Eu digo, Letícia, você foi criada para fazer isso aqui, porque eu não tenho a paciência que elas têm, que Camille tem, né? Eu não tenho, você me mandou um roteiro para mim todo, eu não tenho essa paciência de criar isso, entende, Guto? Mas eu tenho a paciência de estar aqui, olhar e dizer, Guto, faz isso aqui na tua empresa, vai dar certo. Guto, isso aqui vai dar certo. Guto, cria isso aqui, bota tal marca, vai atrás disso. Eu sou assim, porque eu entendi a minha identidade. Porque, Guto, se eu abarco, se eu pego tudo, eu não vou crescer. Entenda, Josué, ele fez o quê? Deus botou ele em que posição? Ele abarcava tudo, ele mandou os espias, ele foi?
Não. Quer dizer, Josué foi, né? Josué foi um dos que foi Caleb. Josué e Caleb. Agora eu me perdi, mas vamos lá. Moisés. Sim. Moisés. Ele mandou que fossem, porque ele entendeu o papel dele. Então, eu entendi que na minha empresa eu crio. Eu entendi que Letícia é boa em quê? Em fazer os vídeos. Eu entendi que Guto faz um marketing maravilhoso. Eu entendi que cada um tem o seu lugar. Porque com Deus a gente trabalha com organização. Tem muita empresa, Guto, que não vai para frente porque o líder, ele quer segurar tudo aqui. E não dá conta de E não de dá tudo. conta, entende? Quando eu disse a você, Guto, em janeiro eu adoeci. Por quê? Eu estava fazendo o meu trabalho, mas foi muito trabalho. E eu, quando olhava para meus filhos, eu digo, eita, meus filhos. E isso foi me deixando triste. Entende? Não é porque o dinheiro falou mais alto. É o dizer não. Entendeu? É o dizer não. Esse eu não vou fazer, esse por medo de não ser aceita, por medo de, ai meu Deus, fulano vai ficar com raiva de mim, cicrano, tal. A gente precisa saber dizer não para nós mesmos, sabe? É uma forma da gente gerenciar, né? Não. Nosso personagem principal, né? Para que tudo aconteça. Então, minha rede social, cada pessoa tem um lugar certo e eu não me intrometo, sabe? Eu não me intrometo. Elas usam uma letra, às vezes é muito difícil. Dizer, tira isso aqui, é muito difícil. E sempre digo com muito carinho, sabe? Troca, essa semana, hoje, eu disse, ó, tira essa imagem e bota mais a de agora, porque meu cabelo está difícil. Pronto, é isso que eu faço. Mas eu não fico lá. Tem gente que fica assim, mas isso aqui. Atrapalha. Sim, a gente que trabalha com essa produção e que está ali por trás dos bastidores dessa criação, é até complicado a gente lidar com um empreendedor que não sabe gerir a equipe de marketing, porque uma coisa é você ter a opinião técnica, outra coisa é a sua opinião pessoal. E se eu contrato aqui, fulano, você tem Letícia para fazer aqui o seu vídeo, e você tem que confiar no trabalho, no potencial de Letícia. Você vai dar os ajustes ali necessários para deixar da forma mais próxima daquilo qual era a sua expectativa, mas aquilo que é técnico, eu preciso confiar em Letícia. Porque já lidei em algumas ocasiões que a gente prepara ali um material e aí o cliente tem alguma coisa técnica que ele não entende. Aí ele quer mudar por uma opinião pessoal. Confia no nosso trabalho, né? Confia naquilo que a gente está fazendo, tu está investindo para que eu faça, não tu precisa deixar que eu faça. Porque depois que aquilo ali não der certo, a culpa não vai ser minha, porque foi a sua opinião que alterou aquilo ali. Tem um vídeo que está guardado. Esse vídeo é um vídeo assim, bem polêmico, onde a gente fala sobre o álcool, né, dentro das empresas. Mas é um vídeo que a gente pegou só um pedaço. Então, quem não entender vai achar, não vai entender o contexto do curso. É um curso que eu dou, né? E aí eu já mandei esse vídeo para minha pastora, eu já mandei esse vídeo para meu marido. Então, cada um tem uma opinião diferente. Eu digo, pai, opiniões diferentes, o senhor não quer. Aí, a gente segura esse vídeo. Até o momento que Deus disser, bota, sabe? Porque tudo que existe dúvida não é de Deus. Então a gente sempre fica muito em dúvida nesse vídeo. É um vídeo muito bom, mas é um vídeo polêmico. Por que é polêmico, Tati? Porque nem todo mundo, Guto, quer fazer o certo, né? E durante muito tempo a gente aprendeu, eu fiz um curso num grande lugar aqui em Recife, quando eu quebrei a primeira vez. Eu já quebrei. E aí eles disseram assim a mim, Tati, como é que eu faço a cliente comprar mais? Dando bebida a ela. Porque todo mundo que bebe fica rico. Mas isso é baseado em princípios? Não. Mas eu já fiz isso. Entende? Eu já ofereci champanhe dentro do meu salão, eu já ofereci cerveja dentro do meu salão, porque a cliente gastava de fato mais. Tá? Então, é um vídeo sobre esse, mas é um vídeo tão legal, mas não está dentro do contexto que as pessoas estão querendo ouvir. Então, a gente precisa ter esse discernimento, sabe? Sim. Então, o Instagram é isso, é a gente saber o que vai postar. Tem que ter uma equipe legal por trás para te assessorar nisso. Eu sou formada em marketing também, né? Fui fazer marketing por causa do salão. Eu me formei em marketing há 2 anos atrás. Então, meu Deus, tu ainda fez marketing? Fiz e fiz presencial. Porque eu queria tirar todas as minhas dúvidas, né? Eu queria fazer um marketing respeitoso com as pessoas e falar de mim de verdade, da forma que eu sou,
mostrar o que eu sou de verdade de uma forma que venda, né? A gente precisa ser de verdade. O Instagram é uma ferramenta para a gente vender, mas vender a nossa verdade. Então, hoje eu uso o Instagram de uma maneira muito séria, eficaz e tenho uma equipe. Se quiser, eu digo, precisa aumentar a equipe, precisa aumentar a equipe. Tem que aumentar. Né? Eu trabalho hoje com Letícia, Camille, Ecodigital, Dea ainda me dá ajuda, enfim. E ainda tenho Catarina, né, que é outra empresa de marketing. Então é sobre isso. Precisa trabalhar Instagram, precisa investir nessa ferramenta, é algo que dá retorno. Tem pessoas que estão aí sofrendo no mercado porque ainda não a conheceu. O que eu falei no começo, né? Conteúdo sem propósito é barulho digital. É isso aí. Então você precisa conhecer, e aí, quando você falou sobre você ter ido estudar marketing para poder ter mais autoridade naquela construção, e é um ponto importante, porque se você for o perfil hoje do empresário, do empreendedor, que você precisa gerar o seu conteúdo você mesmo, você precisa conhecer. E se você também você tiver uma estrutura hoje que você consegue terceirizar e ter uma equipe para executar para você, você também precisa conhecer o seu negócio, precisa conhecer ali a estratégia. Então, se você não conhece, como é que você vai ali opinar, participar e ser alguém que vai literalmente colaborar com a sua equipe? Porque se você tiver recurso para ter uma equipe e você for um atrapalho, não vai estar fazendo nada, você vai estar só perdendo recurso ali em algo que você não está cooperando. Veja, você trabalha com marketing, sim, mas quem entende do meu negócio? Você. Como é que você vai fazer o meu marketing se eu não entendo o meu negócio? Sim. Tem pessoas que fazem assim, eu vou procurar Guto, porque Guto trabalha com Tatiana Brito e o marketing dela é pesado. É um marketing muito forte. Já me chamam muito assim, aquela mulher é muito marqueteira. Sou de verdade, porque eu trabalho com isso. Então eu recebo, tá? E ser marqueteira é ser uma mulher inteligente e sabendo lidar com isso aqui, né? Mas se eu contrato o Guto e eu não entendo do meu negócio, não vai ter casamento. Sim. Entende, Guto? Então, se eu contrato uma empresa, eu preciso estar dentro da empresa e dizer, Guto, minha empresa funciona desse jeito, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona, isso aqui de você mandar vídeo para mim eu dançando não funciona, isso aqui de brincadeira não funciona, porque meu posicionamento é com seriedade, eu já entendi. Eu preciso me entender, eu preciso me encontrar, eu preciso saber onde a minha empresa vai chegar. Veja como eu falei, Guto, no segundo semestre a gente vai fazer um trabalho diferente, porque eu recebi uma nova palavra. Ou seja, eu já começo a me posicionar porque eu conheço e eu sei onde eu quero chegar. Então eu já vou chegar para o pessoal do marketing, gente, agora a gente vai fazer isso, 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 isso. Eu vou precisar disso, eu vou precisar disso. Mas eu preciso conhecer. Como é que Guto vai fazer o meu marketing se eu não me conheço, se eu não conheço a minha empresa, se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não sei o que eu quero mostrar? Já aconteceu isso comigo, tá? A primeira empresa de marketing que eu contratei, a pessoa chegou para mim e disse, Tati, e aí a gente vai falar sobre o quê? Aí eu sobre salão, sobre tudo que tem. Eu disse, não, Tati, você precisa ter a sua marca pessoal. O que é que o seu salão faz de diferente? Foi aí que eu disse, meu salão é igual a todos. Meu salão é igual a todos. Foi quando eu fui procurar terapia, e aí quando chega a terapia que pulverizou, eu digo, agora precisar de algo novo, e assim por diante, vai assim, Guto. É a junção da técnica com a experiência. É. Só a técnica vai ser algo robótico. E quando junto com a experiência, é o que porque faz todo mundo tem certo. salão, é fácil fazer marketing para salão, mas o difícil é fazer diferente. Então, muita gente procura hoje as meninas e diz assim, porque o de Tati, e foi assim também, eu trabalhava com a cena. Era assim de salão, porque o de Tati é a Rina. Gente, vocês precisam entender que Tatiana, ela dá a cara, ela bota a cara, ela vai. Então, se você quer algo parecido, você precisa criar uma imagem, a sua imagem, entender que você é, entender do seu negócio para você botar a sua cara. E usar a ferramenta para potencializar isso, né? É sobre isso. Com certeza que ela deve procurar as meninas e eu queria fazer igual de Tati. Tá, só se tiver outra Tati sendo vendida para você pegar e comprar e fazer o download ali. E outra coisa, não é todo mundo que aguenta levar pancada. Eu levo muita pancada. E essa exposição na internet, ela dá essa abertura, né? Você lida com a opinião das pessoas, você lida com a avaliação das pessoas. Se você não tiver ali um preparo emocional para que você esteja exposto a isso, na primeira pancada você... Eu tenho uma ferramenta onde eu mostro o erro e coloco o acerto. Só que quem errou me segue. E eu nem sei quem foi. Então essa pessoa ela começa a me odiar.
porque ela está vendo o que eu estou mostrando ali. Mas é uma técnica de marketing que eu uso. Mas eu nem sei quem foi que fez. Tem pessoas que deixam de me seguir, daqui a pouco, quando ela falou mal de tu porque tu mostrou um cabelo, eu digo, de quem? Que eu não sei quem é. Eu não pergunto, não me interessa. O que me interessa ali é fazer o meu marketing, mostrar a minha verdade. Porque eu estou vendo o erro. Essa semana uma moça me procurou, não estava errado, estava certo. Então, na mesma hora, eu desautorizo que apareça a imagem, porque ela disse que meu cabelo não estava errado. Ou seja, ela queria usar uma fé com um vídeo meu que fosse aparecer nos stories. Então, eu só falo a verdade. Está errado, a gente vai consertar, tá? Então, é sobre isso. É pancada. Eu estou dando uma pancada em quem eu não conheço. Entende, Guto? E daqui a pouco essa pancada volta para mim. Então, eu tenho que ter... É fácil fazer? Não, né? Não. Mas a gente precisa ter força e entender. Isso aqui meu vende, eu vou vender. Eu vou vender. Se Deus disser, filha, não mostra mais, não vai mais ser mostrado. Mas é uma das técnicas que a gente usa lá no salão que dá super certo. E que dá certo para você e pode não dar certo para outra pessoa. Por isso você precisa entender aquilo que você está fazendo, né? E você precisa entender que isso vai gerar um retorno do profissional que fez, né? Do profissional que fez. E um retorno de clientes, porque ela vai dizer assim, é unânime. Meu cabelo tá assim, meu cabelo tá assim, vou aí. Entende? Entendi. Tati, chegamos ao final desse episódio. Eu quero aqui agradecer a você pela sua participação, por esse espaço aqui. É um privilégio de verdade. E eu acredito que quando Deus trouxe esse projeto no meu coração, é desafiador, né? A gente ter essa exposição, como a gente está falando aqui, e você entrevistar pessoas que estão em níveis até acima de você, de experiência, de expertise, é algo desafiador, mas também como a gente aprendeu aqui, quando a gente consagra e entrega ao Senhor e a gente dá aqueles passos no mar que Ele mandou a gente ir, dá certo. Então eu quero lhe agradecer por acreditar nisso, topar, vir a esse projeto e dizer que eu não fiquei com raiva nenhuma vez, você disse não, para você entender, porque a gente tem alguns outros projetos, tem um evento e tal, e algumas outras oportunidades, eu tenho que chamar Tati. Tati, todas as vezes chocava com a agenda dela, não podia por isso, não podia por aquilo, e eu super entendia, porque a mulher, ela não para, né? Deu pra você conhecer, você tá conhecendo ela aqui, você deu para entender que a mulher, ela não para. E todas as vezes eu assim, oxe, não vou desistir nunca. Toda vez que apareceu, Tati, com licença. E dessa vez deu certo. E o Senhor, Ele sempre tem o melhor momento, o tempo certo. Eu quero agradecer a você por essa disponibilidade e deixar esse espaço aqui para nessa câmera aqui, se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Permaneça, né? Permaneça, não desista. Sonhos são gerados para que a vontade do Senhor seja estabelecida, tá? Então a gente precisa entender que nossos sonhos não é sobre nós, mas sobre o que Deus quer fazer através da nossa vida, na vida de outras pessoas. E é isso que eu tenho para dizer para você. Você está andando sozinho, mas Deus vai botar muitas pessoas no seu caminho. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Amém. É só guardar o coração. Amém. Tá? Amém. Se você quer aprender a dominar o seu conteúdo e se posicionar, transformar sua presença digital, essa temporada, esse podcast foi feito para você. Então nos acompanhe, que além desse episódio tem mais outros 3 sendo preparados e vai ser muito especial poder contar com a sua audiência. Obrigado.